Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de maio. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Mais uma vez, obrigado por nos receber na sua casa. Para a gente é sempre um prazer, uma honra estar com você. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Perdão, gente. No programa de hoje nós iremos conversar sobre um projeto de extensão da Universidade Federal que alerta a comunidade sobre a prevenção de traumas na coluna e na cabeça. Essas lesões podem levar à morte ou deixar sequelas graves. Na mesa de hoje a gente vai falar também sobre o aniversário de 80 anos do Aeroclube Juiz de Fora. Apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Steca. Tudo bem? Bom dia, com saudade do programa que eu passei essa uma semana sem estar aqui. Fez falta. Quase que não consigo chegar. Mas é um prazer estar com o povo de Juiz de Fora através dessa televisão. Bom dia, meus amigos da mesa. E vamos aos debates. Com certeza. Bom dia, Carlos. Tudo bom? Bom dia, Caio. Bom dia, Steca. Bom dia, convidados. Bom dia, povo de Juiz de Fora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu me sinto muito à vontade, né? É da minha área. Você está também, dentro dele. Eu estou dentro dele, então, assim, eu acho que vai ser um debate muito interessante e, né, nós estamos aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o coordenador de curso, Leandro Silveira Lopardi. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter vindo. Aí. A gente recebe também a estudante integrante do projeto Pense Bem, Isadora Campos. Bom dia. Bom dia. Prazer te receber. Obrigado, viu? Igualmente. E a gente recebe também o estudante e também integrante do projeto Pense Bem, Celso Grupo. Bom dia. Bom dia. É prazer estar aqui, agradecer pelo convite. É uma honra falar do nosso projeto também. Prazer é nosso. Obrigado. Desde 2015, o projeto Pense Bem chegou a Juiz de Fora, sendo executado pelos alunos da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da UFJF. O grupo divulgou o conhecimento através de palestras para diversos alunos de escolas públicas e privadas da cidade, tentando dessa forma alertar a população sobre os riscos de acidentes que podem gerar lesões graves. Anualmente, 5,8 milhões de pessoas morrem no mundo por algum trauma, o que corresponde a 10% de todas as mortes. É um número muito significativo, né? Muito significativo. E vocês falam especificamente sobre os traumas na cabeça e na coluna. Falando dessa forma mais simples, né? Para que as pessoas entendam. Exato. E igual você falou, o trauma de cabeça e de coluna, 50% dos traumas são desse tipo de lesão. Então você vê a quantidade, a importância que isso tem dentro da saúde pública do nosso país. No nosso país, esses índices chegam a ser até 4 vezes maiores que em outros países. Então, gera um impacto muito grande até na economia, justamente porque o público do projeto, que é a faixa etária que é atingida por esse tipo de trauma, é justamente a população economicamente ativa. Que seria o público jovem ali de 15 a 24 anos, exatamente. Essa faixa aqui realmente me chamou a atenção. E é de risco para várias outras coisas, né, Steca? Veja bem, quem mais anda de moto é nessa faixa etária. Quem mais pula de cabeça na cachoeira, que gosta de aventura, é o jovem dessa faixa etária. E não coincidentemente é o do sexo masculino, é o homem também. Sim, exatamente. Tem também o pessoal, o automobilista, que é mais ousado também, né? E que não gosta de usar o seu cinto de segurança. Concorda comigo? Está dentro do programa? Está dentro do O programa. que mais? E nós temos também banheiro. Aí você vai passar pela parte do idoso. Então, a engenharia, a arquitetura tem que pensar isso. Pensar idoso. Vai construir uma casa, um apartamento, como é que vamos prevenir? Como é que vamos fazer um banheiro que possa prevenir contra esses acidentes que o idoso sofre dentro de banheiro? A maior parte dos idosos sofre acidente dentro de banheiro. E com traumatismo craniano, fratura de fêmur e de coluna. Entendeu? É o que vocês devem receber lá, vocês no hospital, atendem essa faixa. O idoso que caiu no banheiro e o jovem. Isso né, Steca, assim, o jovem, ele tende a se aventurar mais, achar que não tem tanto limite, querer quebrar limites, né? E isso
é muito perigoso, por causa que se a pessoa se expõe a um risco de trauma, como assim, habitualmente nesse nosso projeto, a gente atinge muito a população escolar. Com que objetivo? Que quando saírem da escola, eles tenham a consciência de se cuidar. Limites, né? E que é limite se cuidar e não necessariamente ter medo, que são coisas um pouco diferentes. Ou seja, você pode fazer as coisas com cuidado, vendo o risco nas coisas. Então, assim, o objetivo, o objetivo do projeto é esse, né? A prevenção, né? A gente trabalha com a prevenção nas escolas mesmo, porque justamente como o Carlos Eduardo falou, porque as crianças tenham essa consciência, cresçam com essa maturidade e responsabilidade. Isso, até porque o neurotrauma, né, o trauma na cabeça, na coluna, ele é um tipo de trauma que vai gerar sequela para o resto da vida ou até mesmo a morte. Então, a intenção é atuar na prevenção primária, evitar que o trauma ocorra. Falou assim, sequela para o resto da vida. Nós temos um exemplo, um grande corredor, um grande campeão mundial, o Schumacher. Exato. Aquele não tem mais jeito, não. Ou só um milagre, ou tem milagre do ponto de vista do trauma, isso é interessante, assim, a recuperação, você considera como uma chance importante de recuperação do sistema nervoso até 2 anos. Entendeu? Então, assim, logo depois do trauma, o cérebro está magoado, vamos falar assim, então ele não recupera rápido, mas até 2 anos vem recuperando. Depois de 2 anos, a tendência realmente é ser sequela definitiva. E dependendo também da altura da lesão na coluna, isso faz alguma diferença? Ah, Caio, isso faz demais, porque assim, você tem o início da coluna, próximo da cabeça, ali tem áreas relacionadas à respiração. Então, assim, geralmente lesões que atingem essa área, elas são incompatíveis com a vida, não dá tempo de ter socorro. É raríssimo alguém que consegue ser socorrido nesse intervalo. Se você desce um pouco mais na coluna ainda no pescoço, você começa a ter lesões que atingem braços e pernas. Então isso é muito incapacitante, né? E mais para baixo é mais relacionado à perna, né? Vamos falar assim, então, perna. O que é hemiplégico, tetraplégico, paraplégico? Isso então são classificações. De acordo com a região do corpo, os órgãos que foram atingidos. Isso, e na verdade assim, é relacionado aos membros que não estão funcionando, vamos falar assim. Às vezes usa o termo plegia, paresia, mas no fundo é quase a mesma coisa, plegia não mexer, paresia não está conseguindo mexer direito. Né? E quando você fala assim, hemiplegia, quer dizer, hemi quer dizer metade. Metade de um corpo não está mexendo. Mas metade da do parte lado, de baixo ou de um não, lado de um lado ou do outro. Paraplégico. Paraplégico quer dizer a metade para baixo, ou seja, seriam os membros inferiores. Tetra são os 4 membros. Basicamente isso, braços e pernas. Né? Teve a lesão superior. Mais alta que na saída, na coluna, onde que ia a inervação para os braços. Olha aí. Essa pergunta, porque eu já entendo um pouco disso, mas o nosso público realmente tem certeza que gostaria de saber o que é. Eu vou falar é hemiplégico, é tetraplégico, é paraplégico. Qual que é a diferença, né? Qual que é essa diferença? Por quê? Não é? Isso é interessante, que eu queria que eles reforçassem assim, como tem sido a nossa recepção, né, nas escolas. Que isso que é muito interessante, que o nosso projeto é um projeto para criança. Criança, desde muito pequenininho, nós temos cartilhas para criança do início, 1º ano, 2º ano, que leva para casa para preencher com os pais. Elementar. Até os alunos que estão saindo das escolas no nível médio. Então, assim, fala um pouquinho aí, gente, sobre como que é, né, essa recepção nas escolas, como que os meninos agem, que isso é muito interessante. É curioso. Muito. Realmente, assim, a gente é muito bem recebido, né, Isadora? As crianças têm muita curiosidade e o que é mais interessante é a troca de experiências e informações entre a gente e o público. Porque a gente justamente entra falando sobre a anatomia do sistema nervoso, explicando como que as lesões ocorrem. E aí as crianças vão trazendo relatos de casa justamente com esses dentro da própria família, dentro dos amigos, na comunidade. Do que eles vivenciam. Então eles se interessam muito e vão interagindo com a gente nessa troca de informações o tempo todo, que é, de certa forma, o objetivo de um projeto de extensão que a universidade traz para a comunidade. Eles entregam os pais. Meu pai não colocou cinto de segurança em mim, não, sabe? Isso é interessantíssimo, porque as crianças, elas vivenciam, né, o que nós estamos falando, da forma que está sendo dito, e o objetivo é ser bem lúdico, entendeu? Sim. E com isso eles começam a interagir realmente, a perguntar, trazem exemplos, mas e se fizer isso? Por exemplo, criança tem um perigo muito grande de ficar correndo na beira da piscina.
aquilo ali, não tem criança que não corre, né? Parece que a piscina vem com acelerador de criança, né? A piscina. Então, assim, aí a gente vai trazendo essa ideia e eles colocam e interagem muito. Isso, Caio, eu gostaria assim, de frisar, esse projeto é um projeto para todas as escolas públicas e privadas. Nós temos uma página no Facebook, quem quiser só entrar em contato com a gente. É gratuito, a única coisa que tem que ter é a criança e um local para a gente falar para elas. Não precisa nada além disso, Há pelo não. menos 20 anos atrás, um profissional de odontologia de Juiz de Fora apresentou um projeto que as piscinas deveriam ter as bordas emborrachadas. Ninguém nunca pensou nisso, ele pensou. A grande quantidade de fratura de dentes anteriores são a borda das piscinas. E muitas vezes o escorregão também bate com a cabeça na borda da piscina. Se ela fosse emborrachada, e alguém tem que desenvolver um projeto que isso seja viável, de todas as piscinas ter uma proteção de borda emborrachada. Eu sou uma vítima de prótese dentária por conta de piscina. Então perdi os 2 dentes na frente quando moleque Mauro Cruz, em piscina. Que alertou para isso. Não sei se ele apresentou o projeto, inclusive, de como seria feito, mas sei que ele apresentou esse projeto há 20 anos atrás. E isso, aqui no Brasil algumas coisas pegam, outras não pegam. Sabe que dia que vai pegar? O dia que o pessoal da vigilância sanitária tiver um filho, uma filha, uma pessoa que tenha sofrido desse tipo de acidente, ele vai até vai se preocupar, atentar para isso. Isso é interessante. Só quando dá na própria carne é que você... Toda atividade esportiva tem risco. Tem risco. Né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, conscientizar muito quem faz. Porque, às vezes, eu acho que toda forma de prevenção ela é importante. Né? Claro. E a atividade esportiva tem risco e ele é proporcional à quantidade de pessoas que praticam. Um exemplo nós estamos tendo em Juiz de Fora agora, é um crescimento exponencial das pessoas que praticam ciclismo, mountain bike ou na BR ali, né? Nós estamos vendo muito acidente, muita queda, a pessoa bate às vezes a cabeça, que já é um trauma maior, mas fratura de ombro, fratura de clavícula, isso assim, quase todo final de semana agora tem. Então, assim, saber prevenir... Mas é coisa ortopédica. Mas depende do jeito que cai. Graças a Deus, neurológico é menos. Eu quero falar também, no próximo bloco, a gente vai para o primeiro intervalo, já que vocês focam nessas crianças, a gente vê muita criança por aí andando de skate, sem proteção nenhuma. Quero ver se vocês têm alguma coisa para elas também, tá? A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. É rapidinho. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Você tem percebido isso, que esses jovens têm andado muito mais de skate, não usam proteção porque é fora de moda, é feio, não sei o quê? Isso tem sim, Caio. O problema a gente vê muito, por exemplo, você vai na universidade, domingo, um tanto de criança andando sem proteção. Naturalmente, não é toda hora que cai, mas a proteção é fundamental, porque às vezes uma queda que você cai completamente desprotegido pode machucar. E usar a proteção às vezes é chato porque demora, né? Eu quero brincar agora, ainda tem que parar. Mas eu acho que essa ideia, assim, a gente realmente tem que reforçar que é importante, que às vezes é chato, é igual usar cinto de segurança. Pai não pode deixar filho não usar cinto de segurança. Né? A criança ela tem que ser protegida. Então, assim, eu acho que o adulto escolher não usar é um risco danado, mas pelo menos ele é adulto. A criança tem que ser protegida. E nesse esquema também, por exemplo, skate, bicicleta, tem que ter um capacete, porque aquele ali é o principal lugar de trauma, né? Então, assim, e a gente vê que tem muito pai que não faz isso, sabe? Nós estamos, inclusive, assim, já começando a pensar em transformar esse projeto no futuro aí para criança e para pais. Né? Inclusive, assim, nós devemos dar entrada agora num pedido de projeto na universidade para prevenção de lesão que pai causa em criança, que a gente chama assim, síndrome da criança sacudida. Às vezes o pai fica nervoso, sacode a criança ali, sem nenhuma intenção de machucar, mas às vezes machuca. Então eu acho que isso é importante a gente usar o nosso conhecimento técnico para trazer para a população, vir aqui, né? Falar e para todo mundo ver, porque
E essas coisas são sérias, isso tem um impacto na vida das pessoas muito grande, tem um impacto na sociedade. Se você pegar, por exemplo, os aposentados pelo INSS por motivo de invalidez, grande parte desses aposentados entram na idade produtiva, vão ficar muitos anos pelo INSS e, na verdade, assim, eles têm relação com traumas e que poderiam muitas vezes ser evitados. Então eu acho que essa conscientização ela extrapola, né, um pouco a parte individual e vai até para o coletivo realmente, que passa a ser um problema social como um todo. Esses cuidados envolvem desde você trocar uma lâmpada. Existe um processo mais seguro de trocar uma lâmpada. Você subir numa escada, essa escadinha de abrir dentro de casa, sem proteção nenhuma. A pessoa não tem muita prática. Ele é o filé mignon para o neurocirurgião. Mas isso aí, Stélio, por isso que o tema do projeto, e é importante lembrar assim, esse projeto é um projeto nosso de Juiz de Fora, na Universidade Federal, Departamento de Cirurgia, Serviço de Neurocirurgia, mas é em associação com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Isso é um projeto nacional que é replicado em vários lugares. E o Pense Bem tem isso, ou seja... Pense bem porque... É só pensar, pensa um pouquinho, isso vai dar certo ou não vai dar certo, tem risco ou não tem. Se você fizer isso, você já resolve 90% das coisas. Não, mas veja bem, nós pensamos nos esportes radicais, nas situações de risco, ou externo, principalmente, mas dentro de casa. A cada minuto você está sujeito a isso. Você quer ver uma coisa que dá muito acidente? Carregar eletrodoméstico com fio solto. Fio solto. Você pisa no fio, trava no pé e bufo no chão. É direto isso. Exatamente. Na própria apresentação do projeto, a gente sempre tenta trazer coisas, igual você estava falando, do cotidiano da criança mesmo. Sim. Para que ela, igual a gente está falando no nome do projeto Pense Bem, que ela pense se aquilo realmente vai dar certo. Porque aquilo parece que não, mas pode levar a uma consequência mais grave. Sim. Pequenas atitudes do dia a dia, não só na prática esportiva, mas em casa também, faz toda a diferença. No caso, a gente também orienta em relação a atitudes no trânsito mesmo, atravessar na faixa de pedestres, o cuidado também, já começar a conscientizar sobre o uso de álcool e direção, todas essas coisas para evitar isso. Você falou uma coisa aqui, atravessar na faixa de pedestre. Existem países, existem cidades que os motoristas respeitam. Existem outras que nem o pedestre, nem o motorista, nem o motociclista, ninguém respeita coisa nenhuma. Então tem que ter, antes de tudo, bom senso. Realmente é prever o pior. Então, mesmo que você está na sua faixa de pedestre, olhe para os dois lados, pare e pense um pouco. Dá para ir ou não dá para ir? Você considerar que o pedestre, em qualquer situação, vai ser o mais vulnerável, né? É o mais vulnerável, mas ele acha que ele tem o direito, e o direito dele acaba na hora que o carro bate nele. E aí não dá mais. Ele não tem mais direito nenhum. Teoricamente, assim, né? Você coloca o pé na faixa de pedestre, espera o carro parar para você ir. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa não está tão atenta assim no carro. Então, tecnicamente assim que deve ser feito. Ou seja, se você está no passeio e não está demonstrando que vai atravessar, o motorista do carro às vezes não sabe se você vai atravessar ou não, então ele acaba não parando. Mas se você colocar o pé na faixa de pedestre, é obrigação do carro parar. Entendeu? Então, assim, mas você não pode sair andando também não, porque você vai se expor a risco, né? Vai que a pessoa não está tão atenta assim. E o carro pode ter um defeito também. Tenta frear e não para. Que é o motorista. Entre o volante e o banco o defeito. Queria que vocês falassem um pouquinho, já que a gente precisa frisar, focar muito na questão da prevenção, né? Falar sobre outras situações de risco, igual a gente já anunciou aqui, a questão de uma piscina, da cachoeira. Como que você deve fazer? Você não vai deixar de usufruir desse momento de lazer, mas você precisa de ter uma certa consciência. Exato. Um dos tópicos que a gente aborda muito no projeto é a questão do mergulho em água rasa. Quando a criança ou o adulto não tem noção da profundidade do local no qual ela vai mergulhar e ela mergulha de cabeça. Isso gera um tipo de lesão específica na coluna que pode ter uma sequela muito grande. Então, a gente orienta, a gente está falando da questão da piscina, a gente também orienta essa questão do mergulho. De quando for mergulhar, saber a profundidade e tomar o cuidado para não mergulhar. Saber se tem água. É importante saber se tem água. Porque pode acontecer de uma pessoa já ir naquela sede e mergulhar numa piscina que está vazia. Outra coisa que tem é o uso de álcool
e mergulho. Exato. Aí é uma bomba, porque você soma dois problemas. Um é que às vezes não tem água mesmo. Eu já atendi gente que mergulhou na piscina vazia. Parece que assim, mas acontece. Mergulhar em rio, que a água é turva, vai lá e vê a profundidade antes de mergulhar, não sai mergulhando naquilo, não. Né? Depois você mergulha. E outra coisa que tem assim, o álcool, ele retarda um pouco os reflexos. Então é natural, quando a gente mergulha dentro da água, a gente vai levantar a cabeça para voltar para a superfície. E isso você faz uma volta. Quando você está alcoolizado, esse reflexo diminui e você bate a cabeça no fundo da água. Entendeu? Então assim, mergulhar bêbado, mergulho de pé, é menos arriscado. Né? Assim, não devia nem mergulhar, mas se for mergulhar, mergulha de pé. Não pode mergulhar de cabeça. E a gente avisa, todo mundo sabe. E todo verão chega um tanto de gente lá que mergulhou em água rasa. Né? Todo verão. Infelizmente, né? Sim. E aí, depois, olha só, o envolvimento de uma pessoa que sofre um acidente, principalmente desse que eu falei, mergulhar na piscina, bate numa pedra, na areia, onde for. Essas lesões envolvem uma família, envolve um grupo de médicos e o ônus que isso traz, não só financeiro, não, meu filho. A preocupação, o trabalho que dá, vocês podem falar exatamente sobre isso. Economicamente, o impacto é muito grande. Se você pegar estatísticas nos Estados Unidos, chegam a ser gastos 4 milhões de dólares por indivíduo traumatizado. São gastos com cirurgia, internação em unidade de terapia intensiva, a própria reabilitação às vezes é muito custosa. Então, assim, isso envolve a família como um todo, que a pessoa precisa de uma atenção especial. Toda uma logística. Envolve a economia, de certa forma. Pessoa. Isadora, e temos impactos psicológicos também, né? Porque a vida dessa pessoa que sofreu um trauma vai mudar completamente. Com certeza. Esse processo de reabilitação, né, após esses traumas é muito importante, tanto do ponto de vista funcional, que muitas vezes a pessoa não recupera totalmente sua capacidade, mas assim, é possível ainda fazer muita coisa para ela ter uma recuperação mínima e também ajudar nessa questão psicológica, que a pessoa também, né, continua a vida, mesmo apesar do trauma. Os gastos médicos, eles não terminam ali no momento do trauma, eles continuam ao longo do tempo. Ajuda psicológica, perdão. Então, assim, o impacto é muito grande no nível do indivíduo, no nível do coletivo e você pensar na economia. E daí a importância do nosso projeto, né, de pegar essa população mais jovem, esse público-alvo jovem, que ainda tem muitos anos de vida, que vai ter muitos anos de vida perdidos funcionalmente. Vou aproveitar que você está falando, a gente tem um vídeo do trabalho de vocês, das visitas de vocês às escolas, a nossa direção vai passar. Eu queria que você fosse falando um pouquinho mais a respeito da necessidade real, né, desse projeto, da recepção dos alunos. As principais dúvidas deles giram em torno de quê, assim? A grande curiosidade deles é saber como que acontece as lesões. Então, assim, a gente parte desde explicar a anatomia do sistema nervoso, a função de cada parte e como que isso acontece. E aí mostrando sempre a repercussão que isso tem. Igual a gente está falando, o impacto que isso vai gerar na vida dele, os anos de vida que são perdidos por essa população, que é uma população jovem. Eles também têm essa dúvida em relação à paraplegia, tetraplegia, a gente explica os níveis de lesão, o que é a importância do sistema nervoso, o que acontece quando ele é lesionado. O que a gente estava falando antes, né? Ou seja, o que nós estamos vendo são algumas cartilhas com as orientações dentro do projeto. Isso, se as escolas quiserem, nós podemos deixar para as escolas distribuírem, levar para casa para a criança pintar junto com o pai. E, novamente, é isso, assim, essas imagens dá para ver bem que nós não selecionamos escola nem nada. Nós queremos apresentar ao máximo de escola, basta entrar em contato com a gente. Tanto público como uma escola particular. Porque faixa etária que nós temos apresentações para praticamente todas as faixas. Olha. Nós temos desde para 6, 7 anos, criança pequena, que é uma coisa mais lúdica, a adolescentes, que a gente já enfatiza um pouco o uso de álcool, de quedas de bicicleta, e isso assim, a gente não escolhe não, sabe, Stephanie? A gente dá toda a liberdade para a escola, o horário que a escola pode, a turma que eles acham mais adequados, justamente porque assim, nós queremos apresentar. Vocês têm boa vontade. Boa vontade, queremos volume, a gente quer apresentar para o máximo de criança possível, para ter um impacto na sociedade. Quem quiser entrar em contato com a gente, tem uma página no Facebook que chama Pense Bem Juiz de Fora.
Entrando em contato com essa página, a gente depois visita e tenta agendar o projeto para apresentar. Na verdade, nós trouxemos 2 que são os coordenadores, né, dentro dos estagiários lá do projeto. Nós temos uma equipe bem maior, nós temos praticamente 14 alunos que trabalham dentro dos nossos projetos na universidade. Então, assim, qualquer um deles está habilitado para ir, então dá para dar mais do que uma apresentação ao mesmo tempo, sabe? É muito interessante. Eu acho isso importante, lembrar assim, esses projetos que nós temos faz parte da formação do nosso futuro médico, né? Nós queremos que eles saiam bons médicos, mas boas pessoas e bons cidadãos. Isso é muito importante. Então, esse envolvimento... Ficou bonito, né? Não, mas, na verdade, esse envolvimento com a sociedade faz parte daquilo que eu sempre falo do voluntariado, né? Da pessoa entender o papel dela na sociedade como um todo. Então, eu acho que esses projetos que o grupo nosso trata, de projeto de extensão, ele tem esse objetivo. Aproximar os nossos alunos que estão associados ao nosso grupo de professores à sociedade, trazendo essa ideia assim, ó, não é só saber medicina não, dá para saber mais, dá para você ter uma vida social maior, uma interação maior com a comunidade. O objetivo passa por aí também. É uma ótima forma da gente terminar esse assunto, né, e terminar mais um bloco do nosso programa. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.